Cenário tomado pela comoção. Foi assim que a rua Antônio Galdino, no bairro de Igapó, ficou após a morte do sargento da Polícia Militar, Luiz Carlos Ferreira de Assis, de 49 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros por dois criminosos na noite desta quarta-feira. Uma dor difícil de explicar. Para mim ele é meu pai, hein? Meu pai morreu, eu tinha 5 anos, ele que me criou. O maior exemplo que eu tenho um irmão mais velho, mas eu era o mais apegado a ele. Segundo informações de moradores, o sargento morava na rua em que o crime aconteceu. Ele estava de folga e caminhando a paisana por aqui em direção à casa de um familiar, quando os dois criminosos chegaram, o abordaram e efetuaram disparos de arma de fogo. O policial foi atingido e morreu na hora. Os criminosos aproveitaram e levaram a arma do sargento e depois fugiram a pé pelas ruas do bairro de Igapó. Ele estava em deslocamento para casa e foi abordado aqui, surpreendido por dois indivíduos que, infelizmente, ele não conseguiu nem reagir. Em que peça fala que estava armado, né? Mas não conseguiu reagir, talvez a surpresa que foi, a qual ele foi, né, exposto, né? E ali tomou os tiros e foram fatais. Câmeras de segurança da região flagraram dois homens que são apontados como suspeitos da morte do sargento. Num primeiro momento, a dupla entrou na rua a pé. No outro vídeo, a dupla passa correndo pelas ruas. A Polícia Civil não descarta que o crime tenha sido uma execução, já que informações extraoficiais indicam que o sargento já teria reagido a assaltos na região. Isso é algo que é levado em consideração, né? Ou seja, o trabalho feito por ele aqui, né, talvez inibindo algumas práticas criminosas, coloca ele mais exposto ainda a essa criminalidade, né? Então, na primeira oportunidade, pode ter sido isso que o levou à morte, né? Quer dizer, ele pode ter, esses indivíduos que fizeram isso com ele, pode ter sido até por ele abordado, de alguma forma ele evitou algum crime, né? E ficou aquela mágoa, né? Aquela situação, e sei que vieram hoje e infelizmente fizeram o pior para ele, né? Algo lamentável, e vamos trabalhar agora para tentar esclarecer o que aconteceu. O sargento Luiz Carlos entrou na Polícia Militar no ano de 1999. A família não tem certeza se o sargento sofria ameaças, mas não descarta a possibilidade. Aqui no Igapó, todo policial, aqui na Zona Norte, todo policial é ameaçado, né? E até eu falei aqui, ele estava com a arma quebrada, ele deixou no comando e pegou outra, e o pessoal estava cobrando para ele deixar outra arma, e ele botou hoje aqui no grupo da família que ia devolver a arma e ia morrer, porque ia ficar desarmado. O sargento Luiz Carlos foi o segundo policial militar morto por criminosos nesta semana em Natal. Na segunda-feira, o cabo Barbosa foi surpreendido por um criminoso no bairro do Planalto e morreu após ter sido baleado numa tentativa de assalto. Os dois casos serão investigados pelo NIMAS, o Núcleo de Investigação Policial de Mortes de Agentes de Segurança Pública da Polícia Civil. Luiz Carlos e Barbosa entraram para a estatística de profissionais da segurança que morreram após anos de prestação de serviços à sociedade potiguar. Vidas interrompidas pela violência.